E aí, sétimo ano de arte? Mais uma aula, mais uma videoaula, semana do dia 20 de agosto, reproduzindo imagens por meio de gravura. Semana passada nós falamos sobre algumas coisas sobre a literatura de cordel, né? Falamos sobre serigrafia, litogravura, xilogravura e como a literatura de cordel adentrou dentro do cotidiano do norte e do nordeste do Brasil. Não que seja só o norte e o nordeste do Brasil que goste, não, porque eu estou aqui no sudeste e gosto muito de literatura de cordel. E nós viemos saber, né, uma coisa interessante, que é literatura de cordel, porque a literatura, os livros, né, os livrozinhos de estilogravuras, né, eles são presos em cordas, por isso que é de cordel. Então eu vou dar um pequeno textozinho aqui, só para relembrar, né, já que na semana que vem a gente vai ter umas aulas ao vivo, bacana, para que a gente possa se falar novamente, que a gente está um tempão sem dar um oi. E o texto diz isso aqui assim: literatura de cordel. A leitura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, que é o mestre, Guimarães Rosa, dentre outros. Mais adiante vocês verão a foto que eu coloquei aqui com a xilogravura e com as literaturas de cordel. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no país em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII, em outros países, tais como a França, Espanha, Itália, popularizando-se com o renascimento, de renascer as coisas do passado, né? O Renascimento trouxe coisas do passado com uma outra visão. Ele renasceu de maneira diferente, de forma diferente, né? Sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos em feiras da cidade. Todavia, com o passar do tempo e o advento da rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. O que aconteceu? A literatura de cordel não é só uma manifestação nos livros de xilogravura. Ela é uma manifestação também cantante, de pessoas que cantam a vida, que falam da vida, falam dos povos, de situações, de conflito, de hereditariedade, não só no livro, né, de cordel, mas também cantando. Os grandes cantadores, os grandes repentistas fazem os seus repentes em cima da literatura de cordel, né, que é super interessante. Eu vou fazer uma comparação mais ou menos, que não é na verdade, mas vocês vão compreender. A literatura de cordel é como se fosse um gibi, né, contando uma história. O gibi não conta a história, a literatura de cordel também conta história, só que é uma história regional, daquela região, de passado, de presente, de futuro, de pessoas, de locais, de acontecimentos, de várias outras coisas, né? Enfim,
eu quis dar essa introdução para que vocês lembrassem da aula passada. Eu vou ler para vocês, na página 47, tem o texto 1 e tem o texto 2. O texto 1 eu já li e vou ler o texto 2 agora para vocês, para que vocês consigam amadurecer mais sobre o tema, fixar mais o tema e também eu vou passar um trabalhinho de casa para vocês. O texto fala assim: evidente matriz do cordel do Brasil. Revista Continente. Cordel feito hoje no Brasil mantém coerência com a secular tradição poética da cultura nordestina. Arnaldo Saraiva, há largas décadas que deixou de se produzir na Europa o típico folheto de cordel, por razões que se prendem à escolarização geral e à popularização da imprensa, do rádio e da televisão, que no Brasil continua a produzir tantos folhetos que tenha ainda um numeroso público, e que não exista só no Nordeste e não haja só popular, que haja interessados nesses folhetos, que à custa dos folhetos viva uma poderosa indústria brasileira nas fronteiras. É coisa que poderá causar espanto em todo o mundo e que parece um milagre ter sido o renascimento do típico cordel brasileiro nas fronteiras da Paraíba e de Pernambuco, na segunda metade do século XIX. A volta de poetas excepcionais como Silvério Piranuá de Lima, Leandro Gomes de Barros, assim como gravadores, cantadores e tipógrafos populares que às vezes se reuniam na pessoa do próprio poeta. O folheto nordestino foi claramente modernizado pelo folheto português, idêntico ao espanhol. Prescindiu do teatro e quase da prosa abundante no cordel português, prolongou a produção de poemas de tipo tradicional, como os debates ou as pelejas, os ABCs, os testamentos, fixou-se em tipos populares e estrofes, e de metro, como sextilha e redondilha, ou seja, de sextos, pequenos e sextos grandes. Os contos de cordéis de sucesso europeu, como a da Imperatriz Porcina, Carlos Magno, João Grilo. Quem não conhece João Grilo, hein? De Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, Chicó e João Grilo, que é fantástico. É uma literatura de cordel de Ariano Suassuna, gente. O cangaço, o futebol, a história brasileira, a vida sertaneja, Lampião, Padre Cícero, Cancão de Fogo, Seu Lunga, políticos e personalidades brasileiras, cabras da peste. Valeu-se de uma língua mais oral, mais popular, mais afastada das normas gramaticais, que o texto fala. Na literatura de cordel existem muitos erros de português, ou por também existir a linguagem própria da sua região, de oxente, Aqui no Sudeste a gente não fala oxente, fala, ô meu irmão, lá é oxente, entendeu? É como vai. Valeu-se de uma língua mais oral, mais popular, mais afastadas das normas gramaticais, contou com a produção de algumas mulheres e tendeu muito mais para a exploração e o cômico, ou seja, do simples fato
de fazer piadas com algumas situações. Ou seja, gente, eu dei uma lida nesse texto, tá? Na próxima semana nós vamos fazer um resumão de quase tudo que já foi dado, tá? E do texto atual. Eu gostaria que vocês lessem as páginas e tivessem, se tiver alguma dúvida, anotar a página e me perguntar. Vai ser um resumão e uma troca de ideia que nós teremos na próxima aula ao vivo. É uma aula curta, mas é uma aula que nós vamos interagir. Eu tenho certeza que vai haver interação, porque vocês vão estudar para poder me perguntar. Fique com Deus e Jesus continue nos abençoando. Só um minutinho. Eu quero que na próxima aula vocês tragam para mim, tá? Que vocês vão pesquisar para a próxima aula os mais famosos cordelistas do Brasil. Vocês me trarão esse trabalho, tá? Eu quero conversar com vocês sobre isso e é um trabalho para vocês pesquisarem, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.